sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ler juntos João 17. João 17, capítulo que nós vamos ler juntos 26 vezes, porque esse é o número de versículos. Enquanto lemos, a palavra de Deus está operando em nós poderosamente. Aleluia. Do primeiro versículo, onde começa a palavra Pai, vamos ler juntos. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. O versículo de hoje é o versículo 23. Aleluia. Amanhã o versículo 24, quarta-feira o versículo 25 e no sábado que vem estaremos encerrando este capítulo 17 de João com o versículo de número 26. Amém? Cada versículo tem grande profundidade de palavra, de significado de Deus, da sua verdade para nós. Neste versículo 23, Jesus orou para que Ele esteja em nós e o Pai esteja nele. Ele disse, repita, eu neles e tu em mim. Ele orou dizendo, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Repitam. Mulheres. Homens. A última vez, todos juntos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aleluia. Muito bem. Esse versículo começa com Jesus dizendo ao Pai, pedindo ao Pai por nós, para que Ele esteja em nós. Eu neles e tu em mim. Eu neles. Eu, Jesus. A palavra neles, neles, é uma preposição e um pronome. É a preposição em. Inclusive, na língua grega não é junto, assim como nós temos em português, neles, uma palavra só. Mas são duas palavrinhas. O em é separado e o eles é separado do em. Em eles. Em, preposição, eles, pronome. Em eles. Eu em eles. A preposição em parece muito simples, mas ela é a preposição mais importante de toda a Bíblia Sagrada. A preposição que começa a Bíblia, tanto no hebraico do Antigo Testamento, como no grego do Novo Testamento. No hebraico do do Antigo Testamento, essa preposição é a nossa letra B. B.
A letra B é em hebraico, por isso o Antigo Testamento começa assim: Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Breshit, em o princípio. Em o princípio, juntando o em mais o ficou: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, B. Em grego, como em português, é em. Por isso o evangelho, esse evangelho que nós estamos meditando aqui, já há algum tempo, né, já há alguns aninhos aí, meditando nesse evangelho, desde o primeiro capítulo. O primeiro versículo do primeiro capítulo começa em português: no princípio era o verbo, não é isso? No princípio era o verbo. Em grego está escrito: em o princípio era o verbo. Em o princípio, em mais o no. No princípio era o verbo. Essa preposição em, muito importante na Bíblia, ela indica o contrário de outra preposição, que é ex. Em é dentro de, ex é fora de. Tá? Em é dentro, ex fora. Ex de exterior, fora. Em significa dentro. Por isso em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito assim: de agora em diante, pois, nenhuma condenação há mais para quem? Para os que estão em Cristo. Em Cristo, dentro de Cristo, e Cristo dentro deles. Este é, amados, um dos grandes mistérios, mistério porque é incompreensível à nossa mente humana, tá? Incompreensível à nossa mente humana. A Bíblia tem coisas inteligíveis e tem coisas ininteligíveis. Por isso que a fé tem uma dimensão inteligível e uma dimensão ininteligível. A dimensão inteligível são aquelas coisas que cabem na nossa cabeça, cabem no nosso cérebro, cabem na nossa mente e por isso nós podemos entender, tá? Podemos entender. Aquilo que podemos entender é a dimensão racional da nossa fé. Nós cremos e entendemos perfeitamente essas coisas com a nossa razão. E por isso podemos dizer assim, diga assim, ó, eu creio e sei. Aleluia. Você crê e sabe aqui com certeza mental, intelectual, porque cabe na sua cabeça. Mas a Bíblia tem muitas outras coisas que não cabem na nossa mente, porque são muito maiores e mais profundas do que nós podemos entender ou compreender. A nossa mente é muito pequena. Nós vamos compreender apenas quando tivermos com o nosso corpo glorificado no céu, porque a mente também vai ser glorificada para que nós durante toda a eternidade passemos entendendo, conhecendo plenamente o nosso Deus. Mas agora, nesse estágio de vida que nós estamos, muitas coisas na Bíblia Sagrada são ininteligíveis. Por isso, essa é a dimensão inteligível da fé, não é racional, não cabe na nossa razão, no nosso pensar, é ininteligível, é a dimensão do mistério. Mistério na Bíblia Sagrada, mistério significa verdade. O que é um mistério bíblico? É uma verdade revelada que nós cremos nessa verdade, apesar de não entendermos completamente, porque na nossa mente não cabe todo esse entendimento. Mas nós cremos mesmo sem entender.
Então diga, eu creio mesmo sem entender. São as duas dimensões da fé. A dimensão inteligível, eu creio e sei, e a dimensão ininteligível, eu creio apesar de não saber. O que significam essas duas dimensões? Elas significam, vamos usar uma metáfora para entendermos, como uma moeda. Uma moeda tem duas faces, não tem? Dupla face, duas faces. A gente fala cara e coroa, a moeda. Se uma moeda estiver faltando uma face dela, uma face, ela é válida? Não, ela é uma moeda falsa. Para ser autêntica tem que ter as duas, tá? Tem crentes que são chamados de racionalistas. Os crentes racionalistas são aqueles que dizem assim, olha, eu só creio naquilo que eu posso entender. Os crentes racionalistas, que querem crer só naquilo que podem entender, só naquilo que cabe na cabeça deles, eles não creem no mistério, eles não creem na dimensão, eles não têm a dimensão inteligível da fé. Tem a moeda só com um lado. É suficiente para a salvação? Fala aí. Não mesmo. Tem que ter os dois lados. Esses são crentes racionalistas. Em contrapartida, existem muitos crentes que são espiritualistas. Esses crentes espiritualistas, eles dizem que só creem no mistério. Eles querem ficar só no mistério. Eles não querem usar a cabeça, o cérebro que Deus deu. A mente é um talento que Deus deu para usar, e o homem que não usa o talento, ele perde a salvação, como aquele homem que tinha um talento e não usou. E Deus falou, o dono falou, ó, pega o talento dele e dá para aquele que tem 10, e amarra esse servo mau e preguiçoso de mãos e pés e lança-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque ao que tem se lhe dará e terá com abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Os crentes espiritualistas não querem usar a mente, não querem usar esse talento que Deus deu para conhecer as coisas inteligíveis, para conhecer as coisas racionais que estão reveladas, porque essas coisas são que renovam a nossa mente e transformam a nossa vida, transformam o nosso caráter, transformam-nos na imagem de Jesus. Então, esses crentes espiritualistas, que não querem aprender nada, que não querem conhecer nada, e ficam usando o texto bíblico fora de contexto para justificar o seu não querer aprender nada, eles usam um texto assim, a letra mata, o Espírito vivifica. É um texto usado fora de contexto, porque esse texto não está falando que não é para estudar, que não é para usar a mente. Porque o próprio Espírito Santo foi quem inspirou a Escritura Sagrada, e ele inspirou a Escritura Sagrada para nós estudarmos, para ela ser escrita aqui, ó, na nossa mente, pela obra do Espírito Santo. Aleluia. Esse crente que tem só o espiritual, só o mistério, não tem a racionalidade da fé, ele tem salvação? Fala aí, está com dúvida? Não, irmãos, a moeda tem que ter os dois lados. Um lado só é falso. Não tem salvação. Ah, mas o inferno já está cheio de crente. Pensa que é só descrente que vai para o inferno? O inferno já está cheio de crente. Porque não presta atenção aqui, ó, na palavra de Deus. E essa palavra de Deus, que tem coisas inteligíveis e coisas ininteligíveis, essa palavra é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é a essência do próprio Deus na nossa vida, e por isso Jesus disse: Pai, eu tenho que estar neles, eu em eles, eu dentro deles, eu tenho que estar dentro deles. Como isso acontece?
Não sabemos. Não cabe na nossa cabeça. É ininteligível. É um mistério. Eu não sei como Cristo vive em mim. Eu só sei que Ele vive em mim. Aleluia. Diga isso. Eu não sei como Cristo vive em mim. Só sei que Ele vive em mim. Jesus vive em você. Aleluia. Mas mesmo as coisas ininteligíveis, nós temos na palavra algumas pistas para começarmos a entender essas coisas ininteligíveis. Uma pista para nós entendermos como Jesus vive em nós. Eu neles, Pai. Como eu vivo neles. Pelo cumprimento da palavra que está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. O Espírito Santo escreve, grava a palavra de Deus aqui na nossa mente, para que nós sejamos cartas vivas de Cristo. Bíblias vivas. Em vez de carta, vamos usar isso aqui? Paulo usou uma metáfora, então a gente pode trocar a metáfora, para que sejamos Bíblias vivas. Escritas não com tinta de impressora, não com tinta de gráfica, mas escrita pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, não em folhas de papel, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, quer dizer, na alma. As duas palavras bíblicas que significam alma estão nesse versículo. Carne e coração é a alma. A parte mais importante da alma, a parte comandante da alma é a mente. Jesus, olha só, Jesus é a palavra. Hebreus 4:12 está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando o Espírito Santo escreve essa palavra viva e eficaz na nossa mente, essa é uma das maneiras de entender como Jesus vive em nós, como Jesus está em nós, porque a palavra está escrita na nossa mente. Jesus é em nós, irmãos, é a palavra em nós. Jesus em nós, é a palavra em nós. Estou falando bem devagarzinho para vocês sobre esse assunto, porque como eu tenho ficado impressionado ao perceber pelo que sai da boca dos crentes de hoje em dia, que a palavra não está neles. Pelo que sai da boca deles, pelo que eles postam em internet, pelo que eles postam em WhatsApp, em Facebook, em grupos aí, a palavra não está neles. Porque a boca fala do que o coração está cheio, e esses crentes estão provando que a palavra não está neles, porque não tem nada de palavra saindo da boca deles, e quando sai é errada. É erroneamente interpretada. E sabe o que significa que a palavra não está neles? Jesus não está neles. Porque Jesus é a palavra. Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Por isso João 1 diz: no princípio era o verbo. Nas nossas Bíblias não era nem para estar escrito verbo, era para estar escrito palavra. Verbo é uma influência do latim.
E o Novo Testamento não foi escrito em latim, foi traduzido para o latim. Ele foi escrito em grego, e em grego está escrito en arche en ho logos. No princípio era a palavra, logos é palavra. No princípio era a palavra. E esse versículo também está meio mal traduzido nas nossas Bíblias em português. A melhor tradução, ao pé da letra, do grego para o português seria: no princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e termina o versículo assim: e Deus era a palavra. A palavra é a própria essência de Deus, é a própria essência de Cristo, é a própria pessoa de Cristo. Quando Jesus diz, eu neles, é a palavra em nós. Jesus em nós é a palavra em nós. A palavra encarnada em nós, a palavra que muda primeiro aqui na nossa mente, e da nossa mente, então, comanda a nossa conduta, comanda os nossos gestos, comanda o nosso comportamento, comanda as nossas ações, comanda o nosso falar. É isso que é o verdadeiro, genuíno cristianismo bíblico. Cristo vivendo em nós. Eu já não vivo mais pelos meus pensamentos, pelas minhas ideias. Os crentes se reúnem e cada um deles quer começar a falar a sua ideia. Ah, eu acho isso. Bom, eu já acho aquilo. Bom, eu já acho aquilo. Amados, o verdadeiro cristão não acha nada. Porque o que ele achava era carnal. E agora, todos os pensamentos da sua mente foram levados cativos à obediência de Cristo. A palavra está escrita na sua mente e ele fala a palavra de Deus. Ele não tem opinião pessoal sobre nada. Ele tem a palavra de Deus sobre tudo. Ele tem a palavra de Deus sobre tudo. Um assunto muito falado hoje aí, cuidado com esses assuntos, viu, gente? Política. Eu não tenho opinião sobre política. Eu tenho a palavra de Deus sobre política, e a palavra de Deus é aquela que saiu da boca de Jesus dizendo para um político, Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Essa é a palavra de Jesus em política. Jesus não entra nisso. Outra palavra de Jesus: um reino dividido não pode subsistir. O que significa política partidária? Fala para mim o que significa isso. Reino dividido. A política é dividida, partido é divisão. Já está falida. É império de Satanás. É império das trevas. Pensa que essa opinião é do Edivaldo? Essa opinião é do Edivaldo? Eu estou aqui dando para você minha opinião sobre política? Estou dando minha opinião sobre política? De quem é essa palavra? De quem é esse pensamento? Palavra de Deus. Então, muito cuidado para não cair em tentação por aí, viu? Porque nós, como filhos de Deus, temos que falar a palavra do nosso Pai. A Bíblia diz assim, ó, com essa palavra aqui em hebraico, Jeová Nissi. Já ouviu essa palavra em hebraico? Significa? Isso. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Eu não levanto bandeira de nação, não levanto bandeira de partido, não levanto bandeira de homens, porque o Senhor é a minha bandeira.
E no Cantares de Salomão diz que, livro do Cântico dos Cânticos de Salomão, a sua bandeira sobre nós é o amor. Só alguns exemplos, irmão. Eu tenho milhares de exemplos. Se você quiser ouvir, eu passo a noite toda falando para você. E nenhuma opinião minha. Palavra de Deus. Porque quem é de Deus medita de dia e de noite na palavra de Deus. Medita de dia e de noite na palavra de Deus e não fica por aí todo influenciado por essa porcariada suja, política, politiqueira, porque não tem um que preste. É mexer com as coisas de Satanás. E nós não mexemos com as coisas de Satanás. Nós trabalhamos com as coisas de Deus. E quem é de Deus não pertence a nenhuma nação da terra. A Bíblia diz: não temos, não possuímos nenhuma pátria. O Brasil não é a nossa pátria. A nossa pátria é a celestial, para onde nós estamos indo. E aqui na terra, somos representantes da nossa pátria celestial. 2 Coríntios capítulo 5, somos embaixadores de Cristo. Um embaixador de uma nação estrangeira, aqui no Brasil, que tem a sua embaixada em Brasília, qualquer nação estrangeira, o embaixador de uma nação estrangeira, ele se envolve na política do Brasil? Ele não está aqui para isso. Ele está aqui para representar a nação dele. Nós não estamos aqui para nos envolver na política, nós estamos aqui para representar a nossa pátria celestial, a nossa nação celestial, cuja carta magna, cuja constituição é a palavra de Deus. Porque as constituições nacionais, inclusive a do Brasil, são constituições humanas, falíveis, e por isso essas nações estão falidas e se encaminhando para a sua derrocada final na guerra do Armagedon. Alguém veio filmar para mim alguém me pegou no seminário, veio filmar para mim no celular assim, né? Para mandar para a Globo. Que Brasil você quer para o futuro? Eu falei assim: eu quero um Brasil totalmente destruído pelo fogo que vai descer do céu na guerra do Armagedon, para que Cristo venha reinar para sempre sobre o seu povo. É esse o Brasil que eu quero para o futuro. Pensa que isso aparece na Globo? Na Globo só aparece um monte de corruptinhos falando que era um Brasil sem corrupção, mas ele mesmo é corrupto. É sujos falando de mal lavados. Por quê? O que não está neles? A palavra não está neles, e se a palavra não está neles, Jesus não está neles. Ai, pastor, mas está sendo muito radical. A palavra é radical, o evangelho é radical, Jesus é radical. A salvação é radical e a condenação também é radical. E Jesus declarou: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Então, quando Jesus diz, eu neles, é a palavra em nós. Jesus em nós, irmãos, é a palavra em nós, é a palavra escrita na nossa mente e manifestada no nosso falar, no nosso agir, no nosso comportamento, em todo o nosso viver, em tudo que representa a nossa vida, seja na família, seja no trabalho, seja no meio dessa sociedade corrupta,
agora, no meio disso tudo, Jesus disse: sereis minhas testemunhas. Não ficamos por aí anunciando o nome de candidatos. Nós ficamos por aí anunciando o nome que está acima de todo o nome, é o nome de Jesus. E eu digo isso porque Satanás fica bravo. Nós anunciamos o nome de Jesus. E Jesus disse: expulsarão demônios em meu nome. Nós somos aqueles que anunciamos o nome de Jesus. E de mais ninguém, Atos 4,12, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Ouviu, irmãos? Por isso que a palavra diz: quem vive no mundo, viva como se dele não vivesse. Porque a figura desse mundo passa e nós não somos do mundo. As crianças que saíram ficam com seus papais, porque não somos deste mundo. Ou você é? Você é do mundo? Nós acabamos de ler aqui no João 17, versículos que nós já pregamos, Jesus orando por nós dizendo: Pai, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Agora, o que adianta Jesus orar para você, para o Pai guardar você do mal, quando você mesmo vai lá para o mal? Quando você mesmo estende a mão ao mal? Quando você mesmo apoia o mal? Nossa bandeira é o Senhor, nosso nome é o Senhor, nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores, que não precisa ser eleito porque ninguém vai derrubá-lo do trono jamais. Reina para sempre, é o Senhor. Amados, esse é que é o nosso Rei, esse é que é o nosso governante, esse é que é o nosso Rei, é Ele quem cuida de nós. Não é presidente, não é governador, não é prefeito, não é deputado, não é vereador, não é senador. Quem cuida de nós é Jesus. Jesus! Estou falando que é Jesus, e só Jesus. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Rei. Isaías 33, 22. O Senhor é o nosso juiz, poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, poder legislativo. O Senhor é o nosso Rei, poder executivo. Ele nos salvará. Já leu isso em Isaías 33, 22? Mas parece que você quer outro presidente sobre você, não é isso? Porque esse presidente vai te ajudar demais, não é isso? Não quero não, mas eu quero só Jesus. Eu quero só Jesus. Eu quero só Jesus me basta, só Jesus me é suficiente, só Jesus é meu provedor, só Jesus está comigo. O meu socorro não vem dessas pessoas, o meu socorro não vem dessas instituições falidas, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o seu? E o seu, de onde vem? Você está com um candidato ótimo aí, que vai socorro para você através dele? Maldito do homem que confia no outro homem. É como aqueles que confiam em carros e em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor.
nosso Deus. Só Ele é Senhor. Só Ele é Senhor. Por isso, todo joelho se dobrará no céu, na terra e no inferno, e toda língua confessará que Jesus Cristo, só Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Entendeu? Porque Jesus disse, ó, meu reino não é desse mundo. É porque esses reininhos do mundo aí, ó, não vale patavina. Nós pertencemos ao verdadeiro reino, o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é bom ser dele. Por isso, quando ele diz, eu neles, é a palavra neles. É a palavra fazendo o quê? Aperfeiçoando-os, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aonde está a unidade? A unidade é o contrário de partidarismo. Quem é unido não tem partido. Nós estamos unidos em um que não é partido, em um reino que não é um reino dividido. Estamos unidos pelo sangue e pelo nome e pela palavra de Jesus. É isso que faz a nossa cabeça. E não essas coisas do mundo. Larga isso, renuncia isso, para com isso. Sabe qual propaganda política que eu vejo? Nenhuma! De vez em quando eu digo para minha esposa, ó, eu não sou latrina. O reino do meu rei não é deste mundo. A constituição do meu rei não é a constituição brasileira. Aquela mulher endemoniada que canta axé lésbica, gritou de um palco de axé lá na Bahia. A Bíblia não é a minha constituição. Eu faço do meu corpo o que eu quiser. E todo mundo lá aplaudiu. A Bíblia é a minha constituição. A Bíblia é a minha constituição. A Bíblia é a minha constituição e ninguém coloca pecado como lei nessa constituição. Ninguém burla essa constituição. Ninguém passa por cima dessa constituição. A palavra de Deus é a minha constituição, é a constituição de todos os eleitos de Deus que vão morar no céu. A palavra de Deus é a nossa constituição. Por isso que o homem de Deus medita nessa constituição de dia e de noite, e o Senhor faz dele uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. E uma das coisas que nos foi entregue a fazer é para que o mundo conheça que o Pai enviou Jesus, que o Pai nos amou como também amou Jesus. Mas os crentes, ao invés de falar de Jesus, estão aí falando de candidato, estão aí falando de partido. Que porcaria de crente é isso? Esses nomes que você está pedindo votos para eles, é o nome que salvou você? É o nome que perdoou você? É o nome que perdoou os seus pecados? É o nome que tem poder de curar as suas enfermidades? É o nome que vai trazer toda a solução para a sua vida? Porque o nome que faz tudo isso para mim é Jesus e nenhum outro.
É Jesus e nenhum. Por isso eu falo de Jesus, eu ouço Jesus, medito em Jesus, falo de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. E o propósito da salvação, pelo qual Ele veio ao mundo e deu a sua vida, é para que Ele viva em nós. Ele, a palavra viva e eficaz de Deus, viva em nós. Deus vivo, vivendo em nós. E eu encerro com a palavra de Paulo em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso a minha vida presente na carne agora, o que eu vivo aí no dia a dia, o que eu vivo aí no dia a dia, com o WhatsApp na mão, com redes sociais por aí, com o trabalho, o que eu vivo no dia a dia eu vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Ele é o teu Senhor? Ele é o teu Senhor? Ele é o teu Senhor? Ele é o teu noivo? Você é a noiva, é a igreja? O noivo gosta que a igreja esteja com palavras de amantes estranhos em sua boca? O que o noivo quer ver na boca da noiva é só o nome do noivo. Porque a minha noiva, a minha amada, Jesus diz isso lá em Cântico dos Cânticos de Salomão: a minha amada só tem olhos para mim. A minha amada só tem olhos para mim. A minha amada só tem olhos para mim. E é por isso que está escrito: para essa amada percorrer a carreira que lhe está proposta com o olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. Jesus. E só Jesus. Só Jesus. Só Jesus é Salvador e Rei eterno de um reino indivisível. Não tem partidos, porque não tem lugar para Satanás. Jesus é o nosso Rei. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.